Neste vídeo já tomei uma decisão sobre o futuro do 400 do meu pai e este 400 vai receber uns mimos. Estamos a caminho de Lamego, pela Nacional 2, passámos ainda agora Castro Daire e está muito nevoeiro, que é costume aqui nesta zona. Aqui faz um bocadinho falta os faróis de nevoeiro, coisa que este carro não tem à frente. E é uma das coisas que se calhar vai ser canibalizado do Rover 400 dos meus pais. A decisão está tomada e esse carro, infelizmente, vai seguir para a sucata. Portanto, vamos começar a tirar tudo aquilo que for de valor para este carro, como por exemplo a borboleta de emissão de 52mm, melhor do que esta de 48 e que é de plástico, anda facilmente. Os encostos de cabeça traseiros, que de origem não tem e que eu consegui arranjar para aquele carro. Falta-lhe só aquele suportezinho à volta para condizer com estes estofos. Esta peça do quadrante, por exemplo, está partida neste carro, mas não está no outro, também pode ser trocada. E há mais algumas coisas. Já que não é viável recuperá-lo, então, ao menos, parte dele ainda vai viver neste. Isto está mesmo complicadito. Este carro é muito económico em viagem, mas é óbvio que às voltas não se pode pedir o mesmo consumo. Neste momento, com 226 km no parcial, o ponteiro já vai um bocadinho abaixo de 3 quartos. Portanto, já dá a fazer uma média na casa dos 8,5, que é normalíssimo. Muitos percursos citadinos, sem muita preocupação com o consumo, é normal. Entretanto, desde o segundo ou terceiro dia da viagem, e que realmente acrescentei um bocadinho de óleo de água, nunca mais tinha mexido até hoje. Hoje precisei de lhe pôr mais um bocadinho de água e a fuga continua a ser por aquele tubo que eu tinha reapertado. Há alguma coisa ali que mesmo assim não está bem. Ou tenho de apertar a braçadeira um bocadinho mais atrás, ou então vou mesmo ter que cortar um bocadinho do tubo porque ele tem comprimento suficiente. Não tenho que trocar por outro. Em relação ao óleo, dá-me ideia também que perder qualquer coisinha por via das dúvidas. Não sei se o carro estava mesmo à direita, acrescentei um bocadinho, mas não muito. E quando chegámos a Lamego, vão então ver como é que o nulo ficou. Até já! Da última vez que mexi e tirei a consola central, de certeza que me esqueci de ligar a ficha do relógio. Vamos ver se resolvemos isso agora. Já temos horas, mas não temos luz. Vamos tirar a lâmpada do outro 400. Está cheio de pó, como se pode ver. Para chegarmos aqui à lâmpada, basta-nos tirar o rádio, que se calhar também vai passar para o outro carro. Eu prefiro aquele Sony que tem um tato muito esquisito dos botões. A dado dos ares também está fundida. Daqui a pouco já vou comprar outra. Ia montar o rádio, mas falta um adaptadorzinho para a antena. Portanto vai ter que aguardar mais um bocadinho e também não valia a pena pô-lo já sem pôr a lâmpada. De resto, já temos os ares cromados no sítio que eu pessoalmente gosto muito de ver com a madeira. Dá um ar um bocadinho mais requintado. Vai dar um bocadinho mais trabalho pô-los no quadrante, porque ainda tenho que tirar do quadrante do outro e tenho que tirá-lo fora primeiro e depois tenho que tirar o vidro, mas também vai ficar engraçado. Por agora, vamos fazer uma pausa que não tarda muito para o lanche. Os carros recentes são umas autênticas baleias. Esta pala também está partida e por isso também a vamos trocar. Já tiramos aqui estes botões para chegarmos a estes parafusos, há mais dois em cima. Por isso vamos tratar disso. Também ajuda porque preciso puxar a cabelagem do rádio por aqui por cima para que ele consiga entrar até ao fundo. Ora, vamos então tirar agora estes ares cromados bonitos que andam aqui desde algures agosto ou setembro de 2010. Na altura eles não foram exatamente fáceis de colocar, não foi chegar aqui e pôr no sítio como aqueles que se põem na consola central, que já não estão aqui, não é? Estão no outro. Vamos aproveitar também esta pala do quadrante, porque está inteira, não é? Ao contrário da outra que tem ali uma rachadela.
as tampas fora. Esta chave é um pouco comprida demais e por isso tem que ir para um bocadinho de esguelho. Interessante, assim um bocadinho de plástico partido. É muito fácil eles caírem para aqui para o meio e eu ter de tirar a proteção inferior. E neste momento não me está a apetecer. Portanto vamos tirá-los com jeitinho. Graças às minhas mãos fininhas, acho que vai ser possível. Aqui está ele. Não quero focar. Por que não queres focar? Foca, por favor. Já está. Vamos fazer a mesma coisa aqui, dar um bocadinho mais de espaço. Ups. Onde vais? Ok. Sucesso. E agora podemos simplesmente tirar este aqui. Não sei se eu poder usar esta capa do quadrante. Completamente partidos. Já está. Vamos para o segundo. Coitado do parafuso. Já falta mais. Agora podemos tirar a mão. Agora vamos pôr isto para aqui e puxar o nosso quadrante para fora. O que é que lhe falta? Nada, estou só bem preso no sítio. Faltam-lhe umas pancadinhas de amor. Estava aqui alguma coisa colada atrás, mas já sei. Vamos tratar de desligar as fichas primeiro. Tcharam! Agora, para separar a parte de vidro do resto, do corpo do próprio quadrante, temos que tirar aqui esta chapinha primeiro, que é para podermos aliviar os outros clipes a toda a volta destes pretos. Já me esqueci como funcionava nestes quadrantes e provavelmente também noutros, mas esta parte exterior separa-se do resto do corpo e portanto podemos simplesmente, em vez de andar aqui a mexer outra vez com a fita, que já não estaria em condições, teria de comprar outra, podemos passar toda esta capa exterior para este quadrante que marca 122.822 km. Já pilhámos os aços cromados do outro 400, já está tudo montado no sítio. À próxima ficam outras coisinhas, como os encostos de cabeça, por exemplo. Obrigado por verem, se gostaram, subscrevam e até à próxima.